Pessoal, mais uma rodada de desespero do governo comunista chinês, dessa vez na questão da venda de automóveis. Pois é, um dos carros-chefes modernos, contemporâneos da indústria chinesa, os automóveis elétricos que estão inundando o mundo e roubando grande parte do share, da partilha de mercado de outras empresas consolidadas, como a própria Tesla, não é? Olha que coisa, a situação é a seguinte, a verdadeira, né? Não aquela que o engano da propaganda faz crer. A situação é que o governo chinês tem que dar subsídios, aumentar, porque eles já existem, para que a população chinesa, o consumo interno, cresça, porque a demanda está muito fraca por lá. O governo vai dar dinheiro, e não é pouco dinheiro não, tá? Para o cidadão chinês comprar carros e manter essa indústria funcionando para evitar colapso de mais uma área da economia chinesa. A situação está cada vez mais complicada por lá e o governo está cada vez mais desesperado. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e fazer os meus vídeos chegarem a mais pessoas. E se tiver algo estranho na edição do vídeo, me avise, por favor. Houve uma atualização lá do DaVinci Resolve que eu uso para editar os vídeos e eu achei que ficou meio esquisita, meio bugada. Tá renderizando muito rápido o vídeo, eu tô achando. Não é ruim não, mas vai saber se isso tá prejudicando em alguma coisa a qualidade. Quem assiste consegue perceber isso melhor. Se for o caso, deixa um comentário aí, por gentileza. Qual que é o ponto aqui, né? Você tem um mercado lá de carros de novas energias, né? Ou seja, automóveis elétricos na China e também automóveis a combustão. Estão investindo muito na energia elétrica para ser o padrão principal dos carros, dos automóveis, dos motores automobilísticos por lá, mas a venda de carros, de veículos a combustão é substancial ainda assim, né? O que acontece? A demanda, de forma geral, não está muito empolgante lá na China. Essa é a verdade, né? Então, o que acontece? O governo atualmente já dá um incentivo para que as pessoas troquem de carros, né? Ou seja, o indivíduo aí descarta o veículo antigo dele e compra um veículo novo. Aí no dia 16 de agosto, né, agora que a notícia apareceu, dia 24, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, os subsídios foram aumentados da seguinte forma. Para os carros elétricos, né, movidos a nova energia, os subsídios dobraram, né? Antes, no documento de abril, ou seja, em abril já havia o estabelecimento do patamar anterior de subsídios, o valor era de 10 mil yuans na troca de veículos elétricos, né? Para veículos elétricos. Então, veículos de passageiros, isso aqui, tá? 10 mil yuans ou 1.400 dólares, né? Então bota na ponta do lápis aí quanto que dava naquela época já. Só que isso dobrou então para 20 mil yuans ou 2.800 dólares, meu amigo. É muita grana isso aqui, vai dar o quê? 10 mil, 14, uns 15 mil reais mais ou menos de subsídio para trocar um automóvel, sendo que você já tem um carro velho, mais 15 mil de subsídio. Cara, será que o pessoal está colocando algum dinheiro ainda ou simplesmente está pegando esse automóvel? É muita grana, com certeza, né? Já os veículos a combustível, combustíveis fósseis, né, tiveram um aumento nos subsídios de 7 mil, era 980 dólares antes, para 15 mil yuans agora, ou 2.100 dólares, né? Ainda assim, um valor substancial, mais de 10 mil reais, uns 11 mil reais praticamente, né? Então, essa política aí se aplica a todos os pedidos de subsídios que foram apresentados do dia 24 de abril e que serão apresentados até 10 de janeiro do próximo ano. Então, vai ter uma validade de alguns bons meses nessa história. Não sei qual que é o tipo de subsídio que é dado, que forma que isso acontece. A pessoa tem que solicitar, tem que atender a algum critério, não sei. Eu sei o motivo por trás do estabelecimento desses subsídios, que é uma baixa demanda, né? Então, aqui a falta de demanda efetiva, que é um problema não só para o setor dos automóveis,
setor imobiliário também, para a economia de forma geral na China. O problema da falta de demanda é um dos mais graves neste momento, com o qual o governo chinês tem que lidar, né? Então, como é que está a questão da venda de veículos na China neste momento? Olha só, a venda aqui com veículos movidos a combustível, aliás, movidos a energia elétrica, aumentou. Já a venda dos veículos movidos a combustão diminuiu. Neste ano, até aqui, vamos colocar, suponho-se até o final de julho, né? Está dizendo aqui de janeiro a julho, acredito que até o final de julho, portanto, o último mês fechado, né? Foram vendidos 5 milhões de veículos elétricos na China e 6,57 milhões de veículos do modelo antigo, a gasolina, a diesel, enfim, combustíveis fósseis, né? Ou combustíveis normais, né? De forma geral, motores a combustão. Então, um total aqui de quase 12 milhões de veículos. Do ponto de vista aqui dos elétricos, houve um aumento de 33%. Em relação aos veículos de combustão, houve uma queda de 15%, né? Isso aqui em relação ao ano anterior, nesse mesmo período. Os dados aqui são um pouco complicados de você chegar em algum veredito. Então, você tem um aumento aqui e uma queda. Aumento de um lado e queda de outro. Ah, beleza, aumentou 33% entre os elétricos e caiu 15% entre os motores de combustão. Ou seja, está aumentando no final das contas, porque subiu 33%, caiu 15%, está positivo, né? Acho que o pessoal está só trocando os automóveis para o modelo elétrico, né? Bem, a coisa não é exatamente assim, porque esse aumento percentual pode enganar, depende de quantos veículos foram vendidos no ano anterior. Então, você consegue fazer essa estimativa aí, digamos, impondo, vamos colocar assim, né? Impondo o percentual atual em relação ao número atual, o crescimento em relação ao número atual para chegar no número anterior. Eu fiz uma conta meio de padeiro aqui, só para ter uma base, e parece que houve um aumento, sim, nas vendas de automóveis de forma geral nesse período aí. Não sei se é quanto o governo gostaria, e lembrando que tem subsídio já funcionando, ou seja, os subsídios estão segurando a indústria neste momento, mas se o governo aumentou é porque não está segurando o suficiente. Agora, por que eu digo que os números estão um pouco duvidosos? Porque de janeiro até julho, ou seja, mais da metade do ano, foram vendidos 12 milhões, vamos chutar para cima aqui, dá 11,5, né? Vamos colocar 12 milhões de veículos em 7 meses. Quanto que foi vendido exatamente um número efetivo de veículos no ano anterior até esse período? A gente pode considerar esses números aqui e tudo mais. Eu vou pegar de outra forma, né? Um outro dado que é o valor total, a quantidade total de unidades vendidas lá na China, né? Então, a venda aqui de veículos na China, né, em 2023, aumentou 12% em relação a 2022, chegando aqui, então, a 30 milhões de unidades, né? Isso aqui é o total de vendas aqui, só que tem exportações nesse sentido aqui também, né? Então, foram 25 milhões de unidades no mercado interno. Então, 25,1 milhões de unidades no mercado interno, um aumento de 6% em relação a 2022, ou seja, aumentou mais a exportação do que o consumo interno. 25 milhões de unidades em 12 meses. Temos aqui menos de 12 milhões em 7 meses. Se a gente fizer uma extrapolação, vamos chegar na conclusão de que o número do ano anterior não vai ser batido em 2024. Vai haver uma queda na venda de novos veículos ou de reposição de estoque de veículos na China. Isso é um problema enorme para o governo, porque se fosse só esse cenário, só esse setor, não seria um problema tão grande, mas são vários. O setor imobiliário está caindo mês após mês, a demanda está desabando, o preço dos imóveis também, porque as incorporadoras têm que desovar isso. Pode ser que o mercado dos automóveis seja o próximo. A China tem investido pesadamente na indústria, inclusive na fabricação de automóveis,
para exportação. E tem o caso lá do porto, o pessoal me corrigiu, né, da Antuérpia, né? Eu falei que era Bruxelas, mas Bruxelas não tem porto, não tem mar. Da Antuérpia, na Bélgica. Então, tem carros lá estacionados, parados, porque não tem demanda. Foram mandados para lá para serem consumidos na Europa e não tem quem queira comprar esses automóveis. Então já tem uma saturação da demanda externa e a demanda interna está caindo. Por quê? Porque as pessoas não querem gastar dinheiro na China. O futuro é incerto, a economia lá está dando sinais de cansaço. Como comprar um automóvel que é um investimento caro, um imóvel ou coisas do tipo, sem saber o dia de amanhã para onde que a economia vai, carregando uma dívida, um financiamento por vários anos, num cenário de bastante instabilidade. As pessoas não querem comprar. E aí, então, o governo parte para a apelação, que é imprimir dinheiro, porque o governo já tem uma dívida, já tem um padrão, uma estimativa de endividamento. Moto estragando meus vídeos, né? Já tem um padrão de endividamento aí, que inclusive imagina-se que vai ser ultrapassado 2 a 3% do PIB, tem gente que acha que vai chegar a 4%. O governo já está imprimindo dinheiro para bancar as suas políticas e agora vai ter esse gasto extra aqui, dobrando os incentivos, os subsídios para que as pessoas comprem automóveis. Do contrário, mais um setor vai para o saco. Me diga, primeiro, se isso não é sinal de desespero e, segundo, se isso não deveria ser um alarme, um alerta de preocupação para todo o mundo. Olha que ponto que o governo chinês está chegando em sua tentativa desesperada de manter a economia do país de pé. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.